Olá, pessoal. Nós estamos agora no nosso segundo encontro e onde nós vamos falar sobre o nosso hábito, o primeiro hábito dos pais brilhantes, que é bons pais dão presentes, pais brilhantes dão o seu próprio ser. Sejam bem-vindos, né, a mais um encontro. Espero que esse encontro também agregue bastante, né, conhecimento. Seja um momento bom, né, nossa conversa, seja um momento didático. E é isso, sejam bem-vindos. Sim. Agora nós vamos fazer uma comparação de bons pais e pais pais brilhantes. Fala, como são os bons pais? Né? O que a gente entende? Por ser um bom pai, Sim. né? Um bom pai talvez é aquele que coloca regras, Sim. que impõe limites, que conversa com seus filhos, né? Incentiva os estudos. Isso seria uma característica de um bom pai, Sim. né? E pais brilhantes, né? Pais brilhantes, eles encantam seus filhos. Sim. Eles buscam entender a emoção dos filhos, o que os filhos estão pensando, né? A prioridade dos pais brilhantes é colocar os filhos como autores da vida, que eles brilhem no palco da vida, né? Sim. E eu acho interessante que eles buscam conquistar os filhos através do diálogo, através de expor as suas histórias. Então, os pais brilhantes, eles entram no mundo dos filhos e eles permitem que os filhos entrem no mundo deles. Sim. É muito diferente, né? Não, com certeza. Sim, né? Essa questão de conversar, né? De contar as histórias. Muitos filhos têm aquela visão dos pais, né? Aquela muralha, aquela postura rígida, onde que eu não posso tocar, eu não posso ultrapassar aquele limite. Mas será que isso é bom? De jeito nenhum, né? Pessoal. Por incrível que pareça, é igual nossos pais antigamente eram perfeitos, né? Eram intocáveis. Não erravam, Sim, né? Mas hoje, os pais que tocam os filhos, é aqueles pais que sabem, que erram, que mostram os filhos que têm acertos, que têm erros, que têm perdas, que têm ganhos, né? Aqueles pais que eles são sinceros para os filhos e mostram eles mesmos como pessoas, como seres humanos. E outra coisa interessantíssima, os pais, eles mostram que diante das dificuldades, eles mostram que pode ter, sim, um aprendizado, um crescimento e uma superação aos filhos. É a capacidade de lidar com as frustrações, né? Muitos pais falam que não pode chorar, que tem que ser forte a todo momento, né? Que não pode errar, que isso, né, é sinônimo de uma pessoa fraca. Exatamente. Olha o tanto que isso tem poder, é muito né? Para falar, é muito poderoso você falar para uma pessoa que não pode ser fraca. E aí, como que ela vai crescer? Né? Como que essa criança vai se desenvolver sabendo que ela não pode demonstrar emoções? E bons pais, os bons pais, eles dão presentes. E tá certo, nós temos que dar presentes, roupas, alimentos. Agora, os pais brilhantes, Fernanda, eles nutrem a alma dos filhos. Eles contam a história de vida deles, eles se abrem para os filhos. E sabe o que esses pais brilhantes, eles se tornam para os filhos? Eles se tornam em pessoas inesquecíveis. Eles são profundamente amados pelos filhos. Os filhos buscam eles para ter orientação. Os filhos têm prazer de estar do lado dos pais desses. É aquela questão de correr para o seu pai ou correr do seu pai, né? Ou da sua mãe. Já pensou, ao invés do seu filho obedecer você por medo, ele te obedecer por admiração? Gente, é uma mudança de cultura, de hábito que nós temos que ter nas nossas casas. É aquele pensamento assim, nossa, eu errei, né? Eu preciso rever isso, mas eu vou pedir ajuda para minha mãe, eu vou pedir ajuda para o meu pai, porque eles vão saber me ajudar. Talvez eles passaram por uma situação assim na minha idade, né? Na época deles. Então, é muito legal o filho ter essa autonomia de procurar os pais para ajuda, né? Para um acolhimento, para um abraço. Agora pensa se o seu filho errar, né? E falar, pai, eu errei, pai, eu fiz isso. Nossa, menino, mas você não presta para nada. Olha o tanto que essa fala é forte, que né? Apoio, né, Fernanda? Pois né? E aí a gente traz a reflexão, né? Você tem apoiado o seu filho, você tem conversado com o seu filho, né? E você vai atingir o mundo do seu filho através do diálogo, através de você contar a sua história de vida para o seu filho, para ele te conhecer, saber quem você é. Exatamente. E assim, o que nós temos que doar para os nossos filhos? Exatamente. Presentes? Roupa, né? Sapato, celular. O que a gente tem que doar para os nossos filhos? Podemos doar isso, né? Mas nós temos que doar um universo riquíssimo das nossas experiências de vida para os nossos filhos. Sim. Né? É você chegar no seu filho e falar, meu filho, olha, na sua idade, eu passei por isso. Né? Foi muito difícil, mas eu consegui superar, eu consegui lidar com os meus sentimentos, consegui lidar com as minhas frustrações. Eu tive
tais conquistas, né? Né? É Conquistei muito também. importante. Com esse meu erro, eu pude aprender Sim. tal situação, né? Eu pude Exatamente. crescer, eu pude desenvolver. Então, esse diálogo, né, de falar o que que aconteceu, o que que ele fez também diante da adversidade, né, diante Muito daquela importante. situação, é muito legal. As pessoas antigas dizem assim que antigamente, quando assim, não tinha televisão, as pessoas sentavam, né, com os pais, com os avós Sim. e contavam sobre as experiências. E isso, infelizmente, hoje, diante desse excesso de informações, essa informação genuína de repasse de gerações não acontece mais, né, Sim. Fernanda? E assim, sobre o consumismo, né, que a gente está falando que dar para os nossos filhos, Sim. nós temos que tomar muito cuidado da gente não dar tudo que os nossos filhos querem, porque o consumismo, pessoal, ele instiga aos filhos pensamentos egoístas Com e certeza. pensamentos imediatos, não é? Sim, essa cultura imediatista, né, do celular, dessas questões, né, de Sim. clicou, foi, né? Pai, eu quero Exatamente. isso, toma. Pai, né? E ele vai criar essa dependência também nas questões. Porque pensa se ele levar um não da vida. Um Meu não numa Deus. entrevista de emprego, por exemplo, um não num vestibular. Não vai né? ter suporte, né, para aguentar emocionalmente Então, esse não. exato. Então, os pais, eles precisam ensinar o sim, claro, né? Mas também o não. O não. Porque se esse não acontecer numa situação da vida mesmo, ele vai estar preparado para conseguir lidar com as questões. E esse não, eu falo não porque eu sou adulto e você é criança. Não é assim. Sim. É um não que você justifica. Quando você diz não ao seu filho, justifica com amor, justifica com fundamento, ele aceita e ele passa a te respeitar, pai. Com É certeza. muito importante Falar, isso. meu filho, não, olha, né, não vai por esse caminho, porque eu já fui, né, já Sim. aconteceu isso, e ele vai tentar aprender com você, né? Agora, gente, é muito importante que vocês causem uma boa impressão para o filho de vocês. Sim. Olha só o relacionamento. Se vocês chegarem nos filhos de vocês com um tom de voz elevado, agressivo, ameaçando, chantageando, né? Sendo uma pessoa estúpida, impondo, punindo, pessoal, vocês não vão ter aquele efeito que vocês gostariam de ter nos filhos de vocês. Sim. Então, eu vou contar um segredinho que o Augusto Cury falou e eu pratico da minha vida. Aham. Vocês têm que construir uma imagem positiva e boa para os seus filhos. Sim. E é através do exemplo, Fernanda. Com certeza. É o exemplo de você ser uma pessoa altruísta, de você ser uma pessoa justa, Uhum. de você ser uma pessoa generosa. Como você reage, pai, diante das pressões da vida? Seu filho está te vendo. Sim. Você está dando exemplo para ele. Sim. Então, se você, e os filhos, eles têm essa questão de replicar também o comportamento dos pais, né? Que é muito assim, por exemplo, o pai teve uma frustração e ele vai tentar lidar com isso, assim, no álcool, por exemplo. Exatamente. O filho Né? tá vendo. Como que esse filho, né, vai crescer vendo isso Sim. e vai tentar replicar? Quando ele tiver uma frustração, ele vai para o Exatamente. álcool, né? Ele vai tentar lidar Sim. da mesma forma, ou com agressividade, né? E se o pai tem essa postura de conseguir lidar, né, de falar, não, né, não estou bem, mas eu vou, né, superar, vou Sim. tentar, né, Com calma, enfim, com com calma, paciência. lidar com essa frustração mesmo de forma adaptativa, de forma Sim. positiva, o seu filho ele vai aprender também É. com você. Agora, como que você fala pro seu filho não beber se você bebe na frente dele? Como você fala pro seu filho ter respeito no trânsito se você não tem respeito no trânsito? Então, o filho, ele aprende aquilo que ele vê. Sim. E você tem que construir essa imagem positiva. E quando você construir isso, sendo realmente através do exemplo, ele vai te admirar, Sim. ele vai te respeitar, né? E isso, gente, é a chave do relacionamento, do bom relacionamento com os filhos de Sim. vocês. É vocês construírem essa imagem positiva para os seus filhos. Sim. Eles vão estar no momento de decisão na vida deles, vocês nem podem estar perto deles, Uhum. mas eles vão lembrar, gente, meu pai não faria isso nesse momento. E eles vão ter a escolha correta quando eles lembrar da boa imagem que vocês construíram para Sim. eles. E é conversar, né? Ter Sim. tempo também, igual a gente falou na introdução, né? O Exatamente. tempo de qualidade, o valor do diálogo, Com né? certeza. Porque tem muitos filhos que já sabem que se chegar nos pais, ele vai falar, não, não tem tempo agora. É. Né? Não, né? Depois. Não me enrola, Não, não me enche o saco, não. Alguns pais que eu já disse, não, meu problema é muito mais importante que o seu problema, meu filho. Sim. Então eu vou fazer o meu e depois eu ouço o seu. Não façam isso, pessoal. E isso vai Não acabar façam isso. distanciando mais ainda o seu filho de você, né? E ele exatamente. Pode falar. Aí ele vai começar, Fernanda, a Aham. admirar o influencer, vai querer buscar Sim. as orientações de uma pessoa de fora. Ele vai e tentar deixar basear você. no comportamento fora, Exatamente. né? E às vezes esse comportamento fora não é tão legal. Tem uma historinha que até Augusto Cury coloca nesse material, Sim. de um filho que tem um pai médico muito bem, muito talentoso, muito famoso, muito Ocupado, requerido, né? né? Muito ocupado.
E ele fala assim, pai, até uma história que muitas pessoas Sim. conhecem, fala assim, pai, quanto o senhor cobra a sua consulta? Aí ele fala, né, tantos reais, Sim. 300 reais. Aí esse menino, ele junta 300 reais, chega no pai e entrega. Que isso, menino? Por que você está me dando 300 reais? Não, pai, eu quero um tempo com o senhor. Sem ninguém atrapalhar, Exatamente, né? só com o senhor. Então, o filho, ele tá pagando o pai. Olha para você ver Sim. como que fica um pai desse. Ele juntou dinheiro para pagar uma consulta para ter tempo com o próprio pai, né? Então, E assim, difícil. reflete em casa, né? Você Sim. tá tendo tempo pro seu filho, você tá Sim. conversando, você tá sendo presente na vida dele, Exatamente. né? Tá conversando, tá orientando. Como que tá sendo o seu exemplo também dentro de casa? Agora, Fernanda, nós vamos lançar um desafio. Pessoal, todos os hábitos no final, nós Sim. vamos lançar um desafio para você fazer, né, que vai aproximar você dos seus filhos. Sim. Eu quero que vocês, olha esse desafio número 1. Eu quero que vocês reservem um tempo para os seus filhos. Sim. Sentem, filho, filha, sobrinhos, né? Aquela pessoa que você cuida. E vocês vão contar um acontecimento na sua vida muito importante que os seus filhos ainda não saibam. Sim. Então é um momento só para vocês. É a E consulta. é um tempo de os diálogo 300 e de reais. qualidade, né? Exatamente. Então vocês falam assim, meus filhos, hoje eu vou contar a história tal, que foi um marcador de águas na minha vida. Sim. Aí vocês vão falar de algumas frustrações, decepções, mas vocês vão falar também, por outro lado, das conquistas que vocês tiveram. Com certeza. Gente, e vamos falar, qual foi a maior conquista de vocês? Ter filhos especiais. Está aí escutando Sim. essa história. Então fala da conquista, deles serem os filhos especiais. Eu acredito que nossos filhos são as nossas maiores conquistas. E no final dessa história, pessoal, que é uma história rápida, 5, 10 minutos da semana de vocês, vocês vão falar assim que eles são especiais, que eles realmente são a maior conquista que vocês já tiveram. Que eles podem contar com vocês, Sim. né? Que vocês estão do lado deles, né? Sim. Independente do momento que esteja até aqui, né? Porque às vezes pode ser que não esteja tão bom. Fala que você vai tentar mudar, né? Que você vai tentar construir esse diálogo, essa proximidade, tá? Sim. E não esqueçam de fazer o desafio. Com esse diálogo, com esse contador de histórias, vamos dizer assim, né? Como Jesus foi, viu? Sim. O contador de histórias. Vocês vão se autoconhecer, porque vocês estão falando de vocês. Sim. O filho de vocês vão conhecer vocês, vão passar a admirar vocês. Vocês vão se tornar inesquecíveis e eles vão amar vocês profundamente, respeitar e admirar vocês. Gente, Sim. num simples contar de histórias, no simples vocês deixar os seus filhos entrar no mundo de vocês e saber as suas dificuldades, as suas fraquezas. Nós temos fraquezas, viu, pais? E os nossos filhos podem sim saber disso. Com certeza. Isso é tão importante que quando os filhos veem as nossas fraquezas, Fernanda, eles percebem que eles também podem errar, Sim. né? Que isso pode acontecer, eles podem superar isso. Uhum. E eles percebem, gente, olha, tanto que é importante a gente expor as nossas fraquezas. Sim. Eles vão saber que, diante das fraquezas deles, eles não são pessoas menores. Sim. Que, né, hoje, quando eles tiver o conhecimento do que os pais são, eles vão falar assim, não, eu tenho essa fraqueza mesmo, igual meu pai e minha mãe, mas eu não sou menor por causa disso. E tentar trabalhar também para essa fraqueza melhorar, né? Sim. Trabalhar as habilidades, né? Desenvolver essas questões. Então, assim, estejam presentes, né, na vida do filho de vocês. Sim. Então, finalizando, agora se tornem, pessoal, contadores de histórias. Sim. E nós vamos, agora, no nosso próximo encontro, que é o terceiro encontro, mas vamos falar do hábito 2, Sim. que é bons pais nutrem seus filhos. Pais brilhantes nutrem a personalidade de seus filhos, Sim. ok? Então, muito obrigado pela presença, por vocês estarem conosco. Um abraço fraterno a vocês e até o próximo encontro. Até o próximo encontro, né? Obrigado por vocês assistirem até aqui. E não se esqueçam de curtir novamente o vídeo, de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, tá bom? E até a próxima. Compartilhem, pessoal.